Observe o seguinte texto, retirado de um livro de sociologia. Os escravos tinham o direito legal de casar-se, mas os que desejavam fazê-lo enfrentavam alguns obstáculos. Entre outros motivos, porque os escravos superavam enormemente o número de escravos. Nesse texto aparece o emprego especial do verbo fazer, que só não se repete na seguinte frase. Então aqui a gente tem um trabalho, mais uma questão trabalhando o mecanismo de coesão. Tá? Mais uma questão trabalhando a coesão e a coerência, mecanismo de coesão. Aqui nós chamamos de verbo vicário. E aí na nossa aula de coesão e coerência, a gente mostrou isso para você. Olha só. Então o que é o verbo vicário? Né? Basicamente é o verbo ser e o verbo fazer. Então o verbo vicário, que vem do latim vicarius, isto é, fazer às vezes, está no lugar de substituir um elemento anterior. Tá legal? A gente chama às vezes a vírgula vicária, que é a chamada elipse verbal. Você coloca uma vírgula no lugar de uma expressão, né? Para evitar a repetição desnecessária. E o verbo vicário? Você coloca esse verbo para evitar a repetição de um verbo anterior. Só isso. Então ele é elemento de coesão, pois substitui verbo anterior para evitar a repetição. E aí nós colocamos os exemplos aqui para você. Então olha só. O Juvenal não estuda mais como estudava antigamente. Então aqui você vai perceber a repetição do verbo estudar. Concorda comigo? Então essa ação de estudar, ela foi repetida. E aqui abaixo, a gente corrige essa repetição desnecessária por meio do verbo vicário fazer. Juvenal, não estuda mais como fazia antigamente, né? Como ele estudava antigamente. Então, o verbo fazer aí, substituindo esse verbo, né, anterior aqui, tá legal? E, logicamente, ele está, neste contexto aqui, ele está em tempo verbal diferente, tudo bem? Íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco, contudo não o convidamos. Então, olha só, convidamos, repete, convidar. Concorda comigo? Então, uma forma de evitar essa repetição é colocando o verbo vicário fazer. Tá? Nesse caso, íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco, contudo não o fizemos. Tá? Para evitar falar não o convidamos. Ok. O verbo ser também participa disso. A cerimônia se realizou, mas não se realizou como todos esperavam. Então, acabou repetindo aqui desnecessariamente. A cerimônia se realizou, mas não foi, isto é, não se realizou como todos esperavam. Então veja que o verbo ser, ele repetiu. O verbo ser, ele repetiu a ideia, mas não repetiu o verbo. Está vendo só? Beleza, então o que a questão pediu aqui pra gente é o quê? Aquela que não apresenta o verbo fazer com valor vicário. É essa a ideia, tá legal? Então vamos lá, vamos observar aqui o seguinte, olha. Aparece o emprego especial do verbo fazer, vicário, que só não se repete na seguinte frase. Algumas pessoas construíram casas à beira da via férrea e nunca se declararam arrependidas de o terem feito. Algumas pessoas construíram casas à beira da via férrea e nunca se declararam arrependidas de terem feito isso, isto é, de terem construído casas assim assado. Então veja que o verbo fazer está no lugar do verbo construir, para evitar a repetição desnecessária. Concorda comigo? Mas nunca se declararam arrependidas de terem construído essas casas, correto? Então está com valor vicário aqui, certo? Aqui é vicário. Ela caminhava todos os dias, por 2 horas, todas as manhãs. Eu também já fiz isso. Eu também já caminhava assim assado. Eu também caminhava. Então veja que fazer retoma a ideia de caminhar, porém com outro verbo. Então é verbo vicário. Está vendo? Ler romances de Machado de Assis é uma tarefa agradável. Não ler romances de Machado de Assis é perda de oportunidade de progresso. No lugar de ler romances assim assado, nós colocamos o quê? Fazê-lo, verbo fazer, com valor vicário. Está vendo só? Ah, sim, cara, realmente. Letra D. Todos os estudantes cumpriram as suas tarefas. Todos os estudantes cumpriram as suas tarefas. João foi o único a não fazer a redação. Olha, dentre várias tarefas, uma deve ser a redação.
Mas veja que fazer aqui não está retomando o verbo cumprir. Todos os estudantes cumpriram as suas tarefas. João foi o único a não fazê-lo. Se eu fizesse isso, a não fazê-lo, aí seria aquele que não cumpriu suas tarefas, aí tudo bem. Agora, é fazer a redação é uma das tarefas. Então veja que o verbo fazer, ele não substitui o verbo cumprir. Ele coloca uma outra atividade aqui, correto? É uma das atividades, mas não são todas. Então ele não retoma toda a informação da ação de cumprir, correto? Opa, pode ser esta que não é vicária, né? Olha só a letra E. Plantar árvores frutíferas é útil e agradável. O agricultor que faz isso, isto é, o agricultor que planta árvores frutíferas, pode ganhar muito dinheiro. Concorda comigo então que aqui também é um verbo vicário? Sim. Então observe que o verbo vicário, ele retoma a ação anterior, correto? Então olha só, fazia é a ação de estudar, está vendo? Olha, fizemos é a ação de convidar, ser é a ação de realizar. Por isso a alternativa D de dado é aquela que não repete a ação vicária. Tudo bem? Esse recurso vicário. Por isso a alternativa D de dado é correta. Porque fazer a redação é uma das tarefas e não todas as tarefas aqui colocadas anteriormente.